Olá, seja bem-vinda a essa prática. Eu sou Viviane Lima, terapeuta e treinadora. Esse material é complementar para ser praticado para as pessoas que fizeram a vivência online dores emocionais em relação à mãe. É importante fazer por pelo menos 7 dias consecutivos a prática ou enquanto fizer sentido, trazendo alívio e leveza em relação às suas dores emocionais em relação à sua mãe. Eu vou, no primeiro momento, iniciar agora os pontos, onde que a gente vai estar dando pequenas batidinhas, pontos de liberação, de traumas. E fique atenta aos comandos que eu vou dando a você. E se em algum momento você esquecer de algum ponto, continue de onde que você vai estar lembrando. Não é uma regra a sequência, tá bem? Iremos fazer falas, decretos, comandos de desconectar e eliminar. Quando estivermos nessa fase, eu vou falar para você e você vai visualizar como se fosse um fio que se prendia, uma dor emocional que se prendia, um medo herdado ou um condicionamento herdado da sua mãe. Você vai imaginar como se fosse um fio sendo desfeito a cada frase, a cada comando, a cada decreto. Então, os pontos de liberação são: o primeiro ponto é no ponto do karatê, que é no ponto da mão. Você vai dar pequenas batidinhas com os dois dedos. Dois dedos da mão direita, você vai estar dando pequenas batidinhas na mão esquerda, nesse ponto do karatê. Depois você vem para o alto da cabeça, entre as sobrancelhas, ao lado dos olhos, no número 4. O número 5 abaixo dos olhos, abaixo do nariz, no buço, no queixo e no timo. O timo é um lugar em que fica aí entre os seios. É um ponto bem dolorido que você tem no meio do peito aqui. Se você apertar, você vai sentir. Então, são esses pontos. Karatê, alto da cabeça, entre as sobrancelhas, lado dos olhos, abaixo dos olhos, abaixo do nariz, no buço, no queixo, no timo e abaixo das axilas. Uns 4 dedos abaixo das axilas. Ok? Vamos então para a prática? Então, agora, nesse primeiro momento, peço para você fechar os olhos. A partir de agora, procure ficar de olhos fechados. Se você ainda não decorou os pontos, volte, pause esse vídeo, volte no anterior, na parte anterior, até você decorar os pontos, que eu vou falando para você no lugar que você tem que fazer as pequenas batidinhas, tá? E é bem leve mesmo, não precisa ser com força, tá bem? Então, conecte agora, eu peço que você feche seus olhos, inspire profundamente, expire vagarosamente. Conecte como que você quer estar ao final dessa prática, como que você quer estar se sentindo, qual compromisso você assume a partir de hoje em relação à sua mãe. Vai ligar mais vezes para ela? Vai falar que ama? Vai abraçar mais? Vai dar flores? Vai levar para passear? Vai fazer orações por ela, se ela já estiver no plano espiritual? Conecte com o que é minimamente possível para você conseguir cumprir. Quando a gente conecta com o mínimo que conseguimos cumprir, e conseguimos cumprir de fato, vamos aumentando a nossa autossegurança. E isso gera autoestima e conseguimos fazer sempre melhor tudo que propusermos. Então, mantenha-se de olhos fechados, a gente já está indo para o relaxamento. Chame as energias da sua confiança para auxiliar nesse trabalho, quer seja seu mentor espiritual, seu anjo da guarda, algum santo, algum orixá da sua devoção. Sentimentos que você quer estar sentindo no final dessa sessão. Pinte esse lugar onde você está de olhos fechados com uma cor agradável ou várias cores agradáveis para você, que você se sinta verdadeiramente confortável. Eu vou falar e você vai repetir. Espírito, minha consciência escolhe. Conectar com meu mentor espiritual, com meu anjo da guarda e com seres de luz ao meu redor, para me acompanhar durante esse atendimento. Espírito, eu sou luz
Espírito, eu tenho luz. Espírito, eu projeto luz. Alma, todos os sentimentos negativos que vivi hoje acabaram. Alma, todos os sentimentos negativos que recebi hoje acabaram. Espírito, minha consciência escolhe eliminação imediata de todas as informações negativas que recebi hoje. Espírito, minha consciência escolhe eliminação imediata de todas as informações negativas que gerei hoje. Eu sou, eu sou, eu sou. A porta aberta que ninguém pode fechar. Eu me dou a permissão de ter ideias e ações criativas e inovadoras para esse meu processo de autocuras durante essa sessão de alívio e leveza. Agora, enquanto você vai falando o que eu vou falar para você repetir, você vai visualizando, criando em volta de você um círculo mágico de proteção, uma bolha de proteção. Coloca cores nessa bolha, em volta dessa bolha de proteção, o elemento fogo, o elemento água, o elemento terra, o elemento ar. Eu vou falar e você vai repetir. Eu sou, eu sou, eu sou. Um círculo mágico de proteção ao meu redor, que é invencível. Repele todo elemento perturbador e todo perigo que tentar penetrar para me prejudicar. Eu sou a perfeição em meu mundo, que é autossustentada. Inspire profundamente, expire vagarosamente. Mais uma vez, inspire profundamente, expire vagarosamente. E agora nós vamos criar memórias novas, memórias afetivas. Então, quando eu for falando as frases, vai imaginando essas memórias afetivas sendo criadas, essas coisas boas. Se você falar que eu sou fonte de autoestima, vai imaginando como seria você sentindo autoestima. Então, ainda de olhos fechados, dando pequenas batidinhas no timo. O timo é um lugar que fica no centro do peito, entre os seios. Eu vou falar e você vai repetir. Espírito, eu me amo e me aceito, profundo e completamente. Espírito, eu sou fonte de autoestima e vitalidade. Espírito, eu sou fonte de segurança. Espírito, eu sou fonte de confiança em mim mesma. Espírito, minha consciência escolhe silenciar minha mente agora. Espírito, minha consciência escolhe equilibrar meu mental e meu emocional. Espírito, minha consciência escolhe eu confio e aceito os processos incertos da vida, pois no tempo certo vou entender o propósito de tudo. Espírito, pela perspectiva do Criador, eu sei a sensação de sentir autoestima. Espírito, pela perspectiva do Criador, eu sei a sensação de me sentir acolhida. Espírito, pela perspectiva do Criador, eu sei a sensação de me sentir merecedora das coisas boas da vida. Espírito, pela perspectiva do Criador, eu sei a sensação de ter clareza dos meus dons, talentos e habilidades. Inspire profundamente, expire vagarosamente. Agora nós vamos começar o processo de eliminação e desconexão. Então imagina que cada lembrança, dor, fatos, emoções, seja um fio que te prende, onde você já cansou de estar. Então imagine esse fio sendo dissolvido, cortado, rompido. Traga sua mãe e sua tela mental, e aí na sua tela mental, na sua mente, senta ela na sua frente e vai falando as frases que eu vou dizer agora. E enquanto você cura em você, você também está curando nela. Lembrando que a sua mãe fez o melhor que ela podia, do jeito que ela podia, que a consciência dela conseguia. Nós vamos começar pela raiva. Então, no ponto do karatê,
você vai fazer pequenas batidinhas e vai falar o que eu vou repetir. Você vai repetir o que eu vou falar. Ainda que eu sinta raiva pela convivência com a minha mãe, eu agora sou adulta e eu me amo e me aceito profunda e completamente. Ainda que eu sinta raiva pela convivência com minha mãe, eu agora sou adulta e eu me amo e me aceito profunda e completamente. No alto da cabeça, espírito, minha consciência escolhe desconectar do condicionamento de sentir raiva da minha mãe, desde o início da minha criação. Entre as sobrancelhas, espírito, minha consciência escolhe eliminar o condicionamento de sentir raiva da minha mãe. Altura dos olhos, espírito, minha consciência escolhe desconectar da raiva oriunda da minha mãe. Abaixo dos olhos, espírito, minha consciência escolhe eliminar raiva oriunda da minha mãe, registrada na minha memória celular. No buço, abaixo do nariz, espírito, minha consciência escolhe desconectar do condicionamento de sentir raiva. No queixo, espírito, minha consciência escolhe desconectar da crença de sentir raiva durante a convivência com a minha mãe. No timo, no peito, espírito, minha consciência escolhe desconectar da raiva oriunda das mulheres da minha família. Nas axilas, espírito, minha consciência escolhe eliminar do meu campo energético a raiva oriunda da minha mãe. Alto da cabeça, espírito, minha consciência escolhe eliminar raiva oriunda da minha mãe, do meu campo informacional. Entre as sobrancelhas, espírito, minha consciência escolhe eliminar raiva da minha mãe desde a minha primeira infância. Na altura dos olhos, espírito, minha consciência escolhe eliminar raiva da minha mãe desde o início da minha existência. Abaixo dos olhos, espírito, minha consciência escolhe eliminar raiva que recebi da minha mãe. Abaixo do nariz, espírito, minha consciência escolhe eliminar raiva que gerei devido aos traumas com a minha mãe. No queixo, espírito, minha consciência escolhe eliminar raiva que senti em relação à minha mãe. No timo, espírito, minha consciência escolhe eliminar raiva que sinto em relação aos traumas com a minha mãe. Nas axilas, espírito, minha consciência escolhe eliminar raiva que vivi em relação aos traumas com a minha mãe. Alto da cabeça, espírito, minha consciência escolhe eliminar raiva que vivo em relação à minha mãe. Entre as sobrancelhas, espírito, minha consciência escolhe desapegar da minha mãe. Inspire profundamente, expire vagarosamente. E vamos para a rejeição. No ponto do karatê na mão, ainda que eu sinta rejeitada pela minha mãe, eu agora sou adulta e eu me amo e me aceito profunda e completamente. Alto da cabeça. Espírito, minha consciência escolhe eliminar o condicionamento de sentir rejeição em relação à minha mãe. Entre a sobrancelha, espírito, minha consciência escolhe desconectar da rejeição oriunda da minha mãe. Altura dos olhos, espírito, minha consciência escolhe eliminar a rejeição recebida da minha mãe, registrada na minha memória celular. Abaixo dos olhos, espírito, minha consciência escolhe desconectar do condicionamento de me sentir rejeitada. Abaixo do nariz, espírito, minha consciência escolhe desconectar da crença de me sentir rejeitada pela minha mãe. No queixo, espírito, minha consciência escolhe desconectar da rejeição oriunda das mulheres da minha família. No timo, espírito, minha consciência escolhe eliminar do meu campo energético a rejeição oriunda da minha mãe. Nas axilas, espírito, minha consciência escolhe eliminar a rejeição oriunda do meu campo informacional. Alto da cabeça, espírito, minha consciência escolhe eliminar a rejeição da minha mãe desde a minha primeira infância. Entre as sobrancelhas, espírito, minha consciência escolhe eliminar a rejeição da minha mãe
desde o início da minha existência. Altura dos olhos, espírito, minha consciência escolhe. Eliminar a rejeição que recebi da minha mãe. Abaixo dos olhos, espírito, minha consciência escolhe. Eliminar a rejeição que gerei devido aos traumas com a minha mãe. No buço, espírito, minha consciência escolhe. Eliminar a rejeição que senti em relação à minha mãe. No queixo, espírito, minha consciência escolhe. Eliminar a rejeição que sinto em relação à minha mãe. No timo, espírito, minha consciência escolhe. Eliminar a rejeição que vivi em relação aos traumas com a minha mãe. Nas axilas, espírito, minha consciência escolhe. Eliminar a rejeição que vivo em relação à minha mãe. Alto da cabeça, espírito, minha consciência escolhe. Desapegar da minha mãe. Inspire profundamente, expire vagarosamente. E vamos agora trabalhar o abandono. No ponto da mão, dando pequenas batidinhas. Ainda que eu sinta abandonada pela minha mãe, agora eu sou adulta e eu me amo e me aceito profunda e completamente. Alto da cabeça, espírito, minha consciência escolhe. Eliminar o condicionamento de sentir abandonada pela minha mãe. Entre as sobrancelhas, espírito, minha consciência escolhe. Desconectar do sentimento de abandono oriundo da minha mãe. Altura dos olhos, espírito, minha consciência escolhe. Eliminar abandono oriundo da minha mãe, registrado na minha memória celular. Abaixo dos olhos, espírito, minha consciência escolhe. Desconectar do condicionamento de me sentir abandonada. Abaixo do nariz, espírito, minha consciência escolhe. Desconectar da crença de me sentir abandonada pela minha mãe. No queixo, espírito, minha consciência escolhe. Desconectar do abandono oriundo das mulheres da minha família. No timo, espírito, minha consciência escolhe. Eliminar do meu campo energético o abandono oriundo da minha mãe. Nas axilas, espírito, minha consciência escolhe. Eliminar o abandono oriundo do meu campo informacional. Alto da cabeça, espírito, minha consciência escolhe. Eliminar o abandono da minha mãe desde a minha primeira infância. Entre as sobrancelhas, espírito, minha consciência escolhe. Eliminar o abandono da minha mãe desde o início da minha existência. Altura dos olhos, espírito, minha consciência escolhe. Eliminar o abandono que recebi da minha mãe. Abaixo dos olhos, espírito, minha consciência escolhe. Eliminar o abandono que gerei devido à convivência com a minha mãe. Abaixo do nariz, espírito, minha consciência escolhe. Eliminar o abandono que senti em relação à minha mãe. No queixo, espírito, minha consciência escolhe. Eliminar o abandono que sinto em relação à convivência com a minha mãe. No timo, espírito, minha consciência escolhe. Eliminar o abandono que vivi em relação aos traumas com a minha mãe. As axilas, espírito, minha consciência escolhe. Eliminar o abandono que vivo em relação à minha mãe. Alto da cabeça, espírito, minha consciência escolhe. Desapegar da minha mãe. Inspire profundamente, expire vagarosamente. Mais uma vez, inspire profundamente, expire vagarosamente. E vamos fazer agora para o processo de culpa. No ponto da mão. Ainda que eu sinta culpas geradas pela convivência com a minha mãe, agora eu sou adulta e eu me amo e me aceito profunda e completamente. Eu sou como sou, eu me permito ser quem sou. Eu sou como sou, eu me permito ser quem sou. Alto da cabeça, espírito, minha consciência escolhe.
Eliminar o condicionamento de sentir culpa pela convivência com a minha mãe. Entre as sobrancelhas, espírito, minha consciência escolhe. Desconectar do sentimento de culpa oriunda da minha mãe. Altura dos olhos, espírito, minha consciência escolhe. Eliminar culpa oriunda da minha mãe, registrada na minha memória celular. Abaixo do nariz, espírito, minha consciência escolhe. Desconectar do condicionamento de sentir culpa no queixo. Espírito, minha consciência escolhe. Desconectar da crença de sentir culpa pela convivência com a minha mãe. No timo, espírito, minha consciência escolhe. Desconectar da culpa oriunda das mulheres da minha família. Das axilas, espírito, minha consciência escolhe. Eliminar do meu campo energético a culpa oriunda da minha mãe. Alto da cabeça, espírito, minha consciência escolhe. Eliminar a culpa oriunda da minha mãe, do meu campo informacional. Entre as sobrancelhas, espírito, minha consciência escolhe. Eliminar a culpa da minha mãe, desde a minha primeira infância. Altura dos olhos, espírito, minha consciência escolhe. Eliminar a culpa da minha mãe, desde o início da minha existência. Abaixo dos olhos, espírito, minha consciência escolhe. Eliminar culpa que recebi da minha mãe. Abaixo do nariz, espírito, minha consciência escolhe. Eliminar culpa que gerei devido aos traumas com a minha mãe. No queixo, espírito, minha consciência escolhe. Eliminar culpa que senti em relação à minha mãe. No timo, espírito, minha consciência escolhe. Eliminar culpa que sinto em relação aos traumas com a minha mãe. Nas axilas, espírito, minha consciência escolhe. Eliminar culpa que vivi em relação aos traumas com a minha mãe. Alto da cabeça, espírito, minha consciência escolhe. Eliminar culpa que vivo em relação à minha mãe. Entre os sobrancelhas, espírito, minha consciência escolhe. Desapegar da minha mãe. Inspire profundamente, expire vagarosamente. Mais uma vez, inspire profundamente, expire vagarosamente. E vamos agora trabalhar os medos. Todos nós temos medos que normalmente a nossa mãe nos impõe desde criança, né? Não faça isso, não faça aquilo, tudo com a intenção de nos proteger, né? E com o tempo a gente vai criando muitos medos, e o medo é uma frequência vibracional muito baixa. E a gente precisa liberar desses medos e ter responsabilidades, ter assertividade. A gente precisa trocar o medo por outras emoções saudáveis. Então, no ponto do karatê, dando pequenas batidinhas, ainda que eu sinta medos racionais e irracionais, gerados pela convivência com a minha mãe, agora eu sou adulta e eu me amo e me aceito profunda e completamente. Ainda que eu sinta medos racionais e irracionais, gerados pela convivência com a minha mãe, agora eu sou adulta, eu me amo e me aceito profunda e completamente. No alto da cabeça, espírito, minha consciência escolhe eliminar o condicionamento de sentir medo pela convivência com a minha mãe. Espírito, minha consciência escolhe desconectar do sentimento de medo oriundo da minha mãe. Entre as sobrancelhas, espírito, minha consciência escolhe eliminar o medo oriundo da convivência com a minha mãe. Espírito, minha consciência escolhe eliminar o medo registrado na minha memória celular. Altura dos olhos, espírito, minha consciência escolhe desconectar do condicionamento de sentir medo. Abaixo dos olhos, espírito, minha consciência escolhe desconectar da crença de sentir medo.
durante a convivência com a minha mãe. Abaixo do nariz, espírito, minha consciência escolhe desconectar do medo, oriunda das mulheres da minha família. No queixo, espírito, minha consciência escolhe eliminar o medo do meu campo energético. No timo, espírito, minha consciência escolhe eliminar o medo oriundo da minha mãe, do meu campo informacional. Nas axilas, espírito, minha consciência escolhe eliminar o medo da minha mãe desde a minha primeira infância. Alto da cabeça, espírito, minha consciência escolhe eliminar o medo oriundo da minha mãe desde a minha primeira infância. Entre as sobrancelhas, espírito, minha consciência escolhe eliminar medos oriundos da minha mãe desde o início da minha existência. Altura dos olhos, espírito, minha consciência escolhe eliminar medos que recebi da minha mãe. Abaixo dos olhos, espírito, minha consciência escolhe eliminar medo que gerei devido à convivência com a minha mãe. Abaixo do nariz, espírito, minha consciência escolhe eliminar medo que senti em relação à minha mãe. No queixo, espírito, minha consciência escolhe eliminar medo que sinto em relação aos traumas com a minha mãe. No timo, espírito, minha consciência escolhe eliminar medo que vivi em relação aos traumas com a minha mãe. Alto da cabeça, espírito, minha consciência escolhe eliminar medo que vivo em relação à minha mãe. Entre as sobrancelhas, espírito, minha consciência escolhe desapegar da minha mãe. Inspire profundamente, expire vagarosamente. Quando eu desapego da minha mãe ou de qualquer pessoa que eu amo, o amor se manifesta de maneira muito mais pura, de maneira muito mais limpa, tá? Então, inspire profundamente, expire vagarosamente. Vamos agora fazer criar novamente memórias afetivas. Enquanto eu vou falando, você vai dando pequenas batidinhas no peito e de olhos fechados, mantenha-se de olhos fechados. Espírito, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Espírito, eu sou fonte de autoestima e vitalidade. Espírito, eu sou fonte de segurança. Espírito, eu sou fonte de confiança em mim mesma. Espírito, minha consciência escolhe silenciar minha mente agora. Espírito, minha consciência escolhe equilibrar meu mental e meu emocional. Espírito, minha consciência escolhe eu confio e aceito os processos incertos da vida, pois no tempo certo vou entender o propósito de tudo. Espírito, pela perspectiva do Criador, eu sei a sensação de sentir autoestima. Espírito, pela perspectiva do Criador, eu sei a sensação de me sentir acolhida. Espírito, pela perspectiva do Criador, eu sei a sensação de me sentir merecedora das coisas boas da vida. Espírito, pela perspectiva do Criador, eu sei a sensação de ter clareza dos meus dons, talentos e habilidades. Inspire profundamente, expire vagarosamente, pode deixar de bater. E agora vamos fazer uma limpeza informacional por todas as trocas, todas as lembranças, né, sentimentos que você acessou agora, que sejam limpos desse canal. Eu vou falar e você vai repetir. Alma, todos os sentimentos negativos que vivi hoje, durante essa sessão de alívio e leveza, acabaram. Alma, todos os sentimentos negativos que recebi hoje, durante a sessão alívio e leveza, acabaram. Espírito, minha consciência escolhe eliminação imediata
de todas as informações negativas que recebi hoje, durante a sessão Alívio e Leveza. Espírito, minha consciência escolhe. Eliminação imediata de todas as informações negativas que gerei hoje, durante a sessão Alívio e Leveza. Inspire profundamente, expire vagarosamente. Declaro encerrada a minha sessão de Alívio e Leveza de hoje. Muito obrigada aos seres de luz que estão me acompanhando neste momento. Namastê. Eu sou Viviane Lima. Estou à disposição de você. Assine este meu canal.